a questão central, no meu modo de ver, que é a questão da formação do professor. Os professores têm um histórico e têm uma questão, inclusive, geracional, de não ter acesso a muitas das informações que são disponibilizadas com formação. Então tem não só a formação inicial, mas a formação continuada do professor. Ela ainda é muito deficitária. E não é por culpa do professor. O professor está num processo híbrido nessa longa duração. Ele ainda está ausente, ele ainda está distante de muita coisa. Ele ainda enxerga a tecnologia muitas vezes como um perigo à sua própria atuação em sala de aula. Ele vai ser testado por isso, porque de novo ela não está facilitando, ela está problematizando. Então esse professor precisa de formação para isso, o que é muito difícil, né? Por outro lado, a gente tem um aluno que já traz um nativismo digital muito grande. Essa geração, assim como algumas gerações anteriores que já flertavam com o uso de tecnologia, essa geração mais ainda. Porém, esse uso não é um uso também pautado pelo reconhecimento da tecnologia para o conhecimento. Esse ainda é um uso supérfluo. Acho que um grande problema que aparece aí, que a gente precisa prestar bastante atenção, é como essas tecnologias digitais, da informação e da comunicação estão sendo, antes de serem apropriadas pelo professor e pela própria comunidade escolar, como elas estão sendo apropriadas por um discurso editorial. Como o mercado editorial antecipa uma suposta qualidade pedagógica no uso dessas tecnologias e impõe isso para esse mercado extenso que é a educação. Então o professor, ele ausente da sua formação, longe do seu caráter reflexivo, crítico, emancipatório, ele recebe tudo basicamente pronto, sem ter decidido por nada. É natural que ele não use. Ele não conhece, ele não decidiu, ele não sabe a importância, ele vai ficar afastado, sim, sem dúvida. Formação inicial, se a gente for olhar com um olhar um pouco mais atento, existe uma pesquisadora da USP, ela defendeu o doutorado em 2014, chama Rosália Nakashima. E ela estuda a formação inicial dos professores, a formação inicial de professores, então, que serão titulados para a docência, né, professores de pedagogia e das áreas das disciplinas, que as matérias das disciplinas de licenciatura para a docência no Brasil, que usam tecnologias digitais, elas não passam de 2%. Então, na grade curricular do professor, ele tem 2% no máximo de matérias que se amparam no uso de tecnologias digitais. Pô, se ele não aprendeu lá na formação inicial dele, se ele não saiu graduado da universidade com essa prática, impossível que ele repasse isso para frente. Se a gente for fazer uma pesquisa básica, assim, no que tem de objetos digitais, eles são, em sua maioria, a grande maioria disso, é objeto digital de ou ciências da natureza ou ciências exatas. Há uma minoria, são poucos objetos da área de ciências humanas, por incrível que pareça. Por mais que a gente ache que tenha mais flexibilidade com materiais em ciências humanas, há pouquíssimos materiais em ciências humanas. O que tem produzido no Brasil é muito fraco, tem baixíssima qualidade pedagógica, então talvez também porque esse seja o motivo porque as pessoas não utilizem muito em sala, os professores não usem muito em sala, porque a qualidade pedagógica é baixa. Eles são infantilizados, eles têm uma linguagem que não pega o aluno de ensino médio, por exemplo, né? E eles não propõem também um uso reflexivo do material. Muito superficial e fora do padrão para o público que ele está sendo produzido, extremamente fora, assim. Sei lá, um objeto digital produzido para ensino médio que tem uma linguagem de 6º ano. Então você tem que ajudar o cara a chegar nas Índias, ajudar o barco a chegar nas Índias, por exemplo, um objeto sobre grandes navegações. Outro problema é achar que tudo pode ser resumido na ideia do gamification, no jogo, né? O jogo é importante, ele tem um caráter importante nesses objetos, mas ele não pode se restringir a isso. Por exemplo, um jogo que foi lançado como objeto digital de história há um tempo atrás, sobre a vida do escravo. Esse é um dos mais aclamados, esse foi até considerado interessante, mas ele também é muito infantilizado, ele também não acompanha os estudos historiográficos sobre a escravidão, a ponto dele só vitimizar, de só não conseguir enxergar o resto do processo, né? Claro que o escravo foi a vítima, claro que o negro foi a vítima do processo,
Mas se você só ficar nessa dicotomia entre escravo e senhor, você perde um monte de coisa. Você perde no mínimo 100 anos de estudo que tem sobre esse assunto. Então a gente está nesse ponto, a gente não está conseguindo avançar porque as coisas têm baixa qualidade pedagógica. A questão é o olhar sobre a educação que a gente tem. Como que a gente pode ter 1 milhão de projetos maravilhosos que incluam o aluno, que busquem trabalhar as tecnologias digitais, insiram elas aí em todos os processos de aprendizagem. Não adianta a gente fazer tudo isso se no final das contas esse aluno tem que sentar na cadeira por 5 horas e prestar um vestibular. A grande questão é essa. E o vestibular vai exigir desse aluno os saberes conteudistas, programáticos, dos currículos prescritos há 20, 30 anos atrás. Então a gente ainda tem uma barreira no Brasil que ao meu ver, entre aspas, ela mata todos os processos educativos que tendem a democratizar mais o ensino, que é o vestibular. O vestibular ele ainda comprime tudo isso num processo, ao meu ver, muito injusto.